Você já parou para pensar que talvez você tenha sido condicionado a acreditar que alcançar um nível de evolução espiritual elevado seja algo impossível ou reservado apenas para alguns escolhidos? Mas e se eu te dissesse que isso é uma crença totalmente equivocada e que, na verdade, todos têm a capacidade de alcançar o estado de um espírito superior? Se você acha que isso é algo fora de sua realidade, pense novamente. Imagine ter a capacidade de se conectar com as leis universais, de viver uma vida com propósito e, mais importante, de ajudar a humanidade a evoluir espiritualmente. Sim, você pode atingir esse nível, e neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Vamos desvendar juntos os segredos por trás dos espíritos superiores e entender como você também pode trilhar o caminho da verdadeira evolução espiritual. Fique comigo e prepare-se para uma jornada de transformação. O papel da prece na assistência aos espíritos desencarnados. Em uma pequena aldeia, vivia um homem chamado Joaquim, que sempre se preocupava com os entes queridos que já haviam partido. Ele sentia a necessidade de ajudá-los de alguma forma, pois acreditava que, apesar de estarem no plano espiritual, seus espíritos ainda poderiam precisar de apoio. Certa noite, enquanto refletia sobre isso, lembrou-se de um ensinamento que ouvirá de um velho sábio da cidade. A prece é uma poderosa ferramenta para aliviar o sofrimento dos espíritos desencarnados. Ele então decidiu dedicar um momento do seu dia para orar por aqueles que já não estavam mais entre os vivos. Com o coração aberto e sincero, Joaquim começou a fazer suas preces, dirigindo pensamentos de paz e luz para os espíritos dos seus entes queridos. Ele sabia que, ao fazer isso, não só os estava ajudando, mas também enviando energias positivas para todos aqueles que ainda passavam por dificuldades no além. Ele nunca soubera ao certo se suas preces chegavam aos ouvidos dos espíritos, mas algo dentro de si lhe dizia que suas palavras eram como uma luz que tocava os corações dos que mais necessitavam. Não demorou muito para que ele sentisse uma paz profunda e reconfortante, como se o universo estivesse lhe dizendo que ele estava cumprindo uma missão sagrada. O mais curioso foi que, com o tempo, Joaquim percebeu que sua própria vida começou a mudar. Sua mente ficou mais tranquila, seus pensamentos mais elevados, e ele passou a perceber um sentimento de conexão com algo maior do que ele mesmo. Era como se, ao orar pelos outros, ele tivesse também aberto um canal de comunicação com o mundo espiritual, recebendo respostas e orientações sutis que o guiavam em sua jornada. A prece, para ele, tornou-se mais do que um simples ato de bondade, mas uma verdadeira troca de energias que promovia a elevação espiritual não só dos desencarnados, mas também a sua. Com essa prática, Joaquim descobriu que, ao orar sinceramente, não só estava auxiliando os espíritos, mas também se libertando de muitos de seus próprios pesos. Ele compreendeu que a prece tem um poder transformador, não apenas para aqueles a quem direcionamos nossos pensamentos, mas para nós mesmos. A energia positiva gerada por uma prece verdadeira pode elevar o espírito, aliviar o sofrimento e transformar a realidade de quem ora, tornando a prece um dos maiores presentes que podemos oferecer aos que já partiram. A importância da caridade e do perdão. Em uma cidade pequena, onde as pessoas se conheciam pelo nome, havia uma mulher chamada Helena que sempre se dedicou ao bem-estar dos outros. Ela sabia que o perdão e a caridade não eram apenas gestos de bondade, mas formas poderosas de curar e ajudar tanto os vivos quanto os que já haviam partido. Um dia, ela ouviu falar de um espírito que estava sofrendo, perdido no plano espiritual e incapaz de encontrar paz, pois ainda se sentia preso às mágoas e rancores de sua vida na terra. Ela soubera que poderia ajudar esse espírito com algo que possuía em abundância: o perdão. Com a mesma disposição com a qual sempre ajudava os outros, Helena dedicou-se a orar por esse espírito. Mas não foi apenas isso. Ela começou a refletir sobre sua própria vida, sobre os momentos em que guardara rancor e mágoa de outras pessoas. Ela sabia que, para ajudar verdadeiramente os outros, precisava, antes de tudo, libertar-se dos pesos que carregava em seu próprio coração. Ela fez uma lista mental de todas as mágoas que ainda guardava, aquelas feridas que nem ela mesma se dava conta que estavam ali,
e decidiu perdoar. Perdoou a todos, inclusive a si mesma. Ao liberar esses sentimentos, Helena experimentou algo extraordinário, uma sensação de leveza, como se estivesse tirando uma enorme carga de seus ombros. E não foi só ela quem se beneficiou disso. Helena soubera que, ao perdoar e praticar a caridade, estava ajudando não apenas os seres encarnados, mas também os espíritos desencarnados. Ela acreditava que a caridade era uma ponte, uma via de mão dupla que ligava os dois mundos, facilitando a evolução espiritual de todos. Com seus gestos de bondade, ela criava um campo de amor e harmonia que beneficiava todos que estavam ao seu redor, tanto aqueles ainda encarnados quanto os que já haviam partido. A caridade e o perdão foram, para Helena, os maiores instrumentos de transformação espiritual que ela poderia oferecer aos espíritos desencarnados. Ela sabia que, ao praticar essas virtudes, ajudava a curar as feridas invisíveis dos espíritos, permitindo que eles encontrassem a paz e a evolução espiritual. O perdão, especialmente, quebrava as correntes invisíveis que mantinham esses espíritos presos ao sofrimento, abrindo o caminho para sua ascensão e transformação. E assim, Helena seguiu seu caminho, com o coração leve e aberto, sabendo que cada ato de bondade e cada momento de perdão eram sementes que germinavam no coração dos espíritos, criando um ciclo de amor e evolução infinita. A necessidade de manter pensamentos positivos e elevados. Na pequena aldeia onde ele morava, Paulo sempre foi conhecido por seu otimismo contagiante. Apesar das dificuldades da vida, ele mantinha a fé inabalável de que as coisas iam melhorar. Seus amigos, admirados com sua calma e sabedoria, o procuravam quando passavam por momentos difíceis. Paulo sempre os aconselhava a manterem o foco no que era bom, mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. Ele sabia que nossos pensamentos e emoções moldam a realidade, e não apenas a nossa, mas também a dos espíritos que estão ao nosso redor, desencarnados ou não. Certo dia, Paulo recebeu uma visita de um espírito desencarnado, que lhe revelou estar em grande sofrimento. O espírito confessou sentir-se preso, cercado por pensamentos de raiva e frustração, que o impediam de encontrar paz. Paulo, com sua serenidade habitual, disse-lhe que, assim como os seres encarnados, os espíritos também podem ser afetados por suas emoções e pensamentos. Para ele, a chave para ajudar aquele espírito estava em cultivar uma mentalidade positiva e elevada, porque, ao pensar no bem, elevamos nossas vibrações e criamos um ambiente propício para o progresso espiritual. Com muito carinho e paciência, Paulo ensinou ao espírito desencarnado a importância de focar nas coisas boas, nas qualidades que ele poderia desenvolver e na beleza da vida que ainda existia para ele. Não se concentre no que lhe falta, disse Paulo. Veja o que você tem, mesmo que seja apenas uma fagulha de luz. Acredite, ela pode crescer e iluminar o seu caminho. E foi assim que, com as palavras de Paulo, o espírito foi aos poucos liberando-se das sombras que o aprisionavam, sentindo seu coração mais leve e suas vibrações mais elevadas. Paulo sabia que nossos pensamentos são uma poderosa força de transformação. Ele sempre se lembrava das palavras de um velho mentor que dizia: os pensamentos são a chave para abrir as portas do espírito. E, ao compartilhar esse conhecimento com os espíritos desencarnados, Paulo oferecia uma ferramenta essencial para a evolução deles. A manutenção de pensamentos elevados e positivos não só contribuía para a paz do espírito, mas também abria as portas para que ele se aproximasse de esferas mais luminosas. Por meio da mudança interior, o espírito encontrava verdadeira liberdade, e Paulo sentia-se grato por poder ser um guia nessa jornada. Agora que você sabe como pode ajudar os espíritos desencarnados, pergunto: o que você vai fazer com esse poder que tem em suas mãos? Vai continuar vivendo no automático ou vai começar a aplicar esses ensinamentos para fazer a diferença, tanto para eles quanto para si mesmo? Imagine o impacto que você pode causar apenas com suas palavras, seus pensamentos e suas atitudes. Não deixe essa oportunidade passar, porque, ao fazer isso, você não só contribui para o bem-estar das almas que precisam de ajuda, mas também evolui espiritualmente.
se conectando com o que há de mais puro e elevado no universo. E se você ainda tem dúvidas ou quer saber mais, me conta nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar nessa jornada de aprendizado sobre o Espiritismo. Ao fazer isso, você estará mais perto de alcançar o equilíbrio espiritual e de ajudar aqueles que realmente precisam. Vamos juntos nessa!